No vídeo passado, nós vimos padrões de crescimento. Nós vimos que países diferentes têm histórias diferentes de crescimento econômico. Cada um tem sua história, né? Tem um autor que eu gosto muito, nós vamos discutir um texto dele aqui na frente, que é lá na frente, na última unidade do curso, eu acho, na última, é o William Easterly, ele é do Banco Mundial. E ele tem uma tirada que é com a primeira frase do romance Ana Karenina, né? Que começa dizendo o seguinte: as famílias felizes são muito parecidas, mas as famílias tristes, cada uma é triste à sua maneira. E ele vai fazer esse paralelo com os países. Então ele vai dizer o seguinte: os países ricos são muito parecidos, mas os países pobres, cada um é pobre à sua maneira, né? Então a gente viu um pouco isso no vídeo passado, naqueles padrões, né, de desastres, de quedas, montanhas, sobe e desce, as colunas íngremes que fazem, que dão mais certo e tal. Nós vimos essa discussão, na aula passada, assim. Então, nessa aula, nós vamos tentar generalizar um pouco mais a coisa, voltar um pouco para o espírito do primeiro vídeo. Em vez de olhar país por país, história por história, isso é uma coisa muito interessante. Nós não vamos seguir esse rumo nesse curso, mas eu fiz questão de falar porque isso é uma abordagem muito interessante de tentar aprender essas histórias. É claro que quem quiser seguir essa abordagem vai ter que estudar um pouco mais sobre o país para entender o que aconteceu. Essa visão que a gente faz de dados, ela ajuda a uma primeira abordagem. Você tem que entender melhor a história daquele país, é trabalhoso, mas é recompensador. Agora vamos voltar à história do curso, né, que é essa coisa mais geral, de ver os padrões gerais, como está fazendo no primeiro vídeo. E aí nós vamos entrar numa discussão que é chamada de convergência. Essa é uma discussão que persegue a literatura de teoria do crescimento econômico, e nós vamos fazer aqui, o nosso último vídeo da unidade 1, é o último conceito que eu queria colocar para vocês e os últimos fatos que vão iluminar no nosso curso. A próxima unidade ela já não tem mais dados, ela é uma unidade teórica, depois nós voltamos para os dados. E as outras unidades todas têm dados. A questão é a seguinte: em termos gerais, agora sem olhar história por história, existe uma tendência de países pobres crescerem mais rápido que países ricos? Quando eu falei, por exemplo, é de se esperar que o Brasil cresça mais que os Estados Unidos. É mesmo. Tem essa tendência? Parece que não, né? Porque nós fizemos aqueles gráficos, tanto o 60 2019 quanto o 1901 2016, a impressão que dá que quem é rico fica rico, quem é pobre fica pobre, grosso modo. A gente sabe que tem exceções, olha a Coreia aí, gente, a Venezuela também, na parte triste, tem exceções, mas se tivesse uma tendência dessa, o que eu esperaria era que os países pobres estivessem se aproximando dos ricos. Não é bem isso que está acontecendo. Mas só aquilo não dá. Vamos tentar explorar mais um pouco essa discussão. Na próxima unidade, nós vamos fazer a discussão teórica sobre convergência. Como que a teoria trata esse assunto? Como que os modelos de crescimento tratam desse assunto? Por enquanto, vamos olhar os dados. Porque essa primeira unidade é uma unidade de dados, é para provocar, é para trazer as discussões, ela é uma unidade de provocação. Aqui, é claro que a gente citou o artigo lá do Pritchett, a gente puxou as passagens do Lucas, mas o jogo dessa unidade é provocar vocês a refletir, a pensar, a enxergar o problema, né? É aquela história do veterinário. Para ser um bom veterinário tem que ver a vaca, o cavalo, o cachorro, não dá para fazer só em cima de teoria. Tem que pegar, tem medo de levar mordida, e aí é um pouco isso, mostrar os dados, mostrar os fatos, mostrar o que está acontecendo, para a partir daí se tentar construir argumentos. Bom, então vamos lá. Vamos pegar a taxa de crescimento dos países, vamos botar junto com a renda per capita inicial, e a questão é, se a reta ficar positiva, uma reta positiva, ponto para a ideia de convergência. Quer dizer que... desculpa, ao contrário. Se ela ficar positiva, ruim para a convergência. Quer dizer que os países ricos crescem mais que os pobres. Então, deu ruim. Se ficar negativa, ponto para a convergência. Aí sim é o ponto para a convergência. Quer dizer que os países ricos tendem a crescer menos que os países mais pobres e, portanto, estão se aproximando de alguma forma. Positivo ou negativo, o que vai acontecer?
nenhum nem outro, né? O mundo é cruel, entendeu? Ficou deitada a reta, deitadinha a reta. Você tem um Table 60 2019, mas esse resultado é padrão na literatura. Na minha dissertação de mestrado, lá em 93, eu tenho uma figura parecida com essa, usando uma Penword Table, que óbvio não era essa Penword Table, era da época, mas tem uma figura parecida com essa. Está aqui os vários países que nós discutimos, está aqui a taxa de crescimento, olha a Coreia com o crescimento dela lá em cima, olha a Tailândia aqui, olha a China com o crescimento dela lá em cima, olha aqui a Suíça, nem é tão grande o crescimento, mas é o ricão que fica rico. Essa é a realidade. Então, essa ideia, pelo menos em termos gerais, não dá. Os dados simplesmente não defendem a ideia de que tem essa relação negativa, de que quanto maior a renda de um país, menos ele vai crescer, e quanto menor, mais ele tende a crescer. Isso não vai acontecer. Nem podemos dizer que os países mais pobres crescem mais, nem podemos dizer que eles crescem menos, né? Não dá para dizer isso. Nem dá para dizer que é puxando para um lado nem para o outro. A verdade é que parece que o nível de renda não tem um efeito tão grande em quem cresce mais ou menos. Parece. Essa coisa vai mudando. Vamos olhar com mais cuidado. Eu vou fazer um exercício com vocês que é muito comum em análise de dados, em visualização de dados. Se você pegar um livro de esquece economia, exploração de dados em geral. Eu vou tentar agrupar esses países por cor, né? Então eu vou tirar o nome dos países para não carregar muito, porque esses gráficos com nome... Desculpem, as figuras vão ficar com o título errado aqui, porque na hora de copiar e colar o código da figura, eu não ajeitei. Então essa última parte tem esse probleminha. Mas o tema é convergência. Então é isso, eu vou tirar os nomes, eu não quero saber o nome dos países, mas eu vou agrupá-los. Eu vou agrupar pelos grupos do FMI que eu já discuti no vídeo anterior. Então vamos dar uma agrupada neles e ver o que acontece. Está aqui. É o mesmo gráfico. Está aqui a reta horizontal, como eu falei. Então é o mesmo gráfico. A única coisa é que agora eu tenho os países avançados, em vermelhinho, os países da Europa emergente, em verdinho. Esse verdinho, deixa eu trocar de óculos para poder ver ele mais perto. Então, os países emergentes da Europa. Os países do meio oeste são esses laranjinhas aqui. Está aqui um meio oeste. Os países emergentes da Ásia. Os azuizinhos. A América Latina, os roxinhos. E o Subsaara, esses amarelinhos. Se a gente prestar atenção nesse gráfico, aparentemente dá para ver que em alguma dessas cores se enxergaria um padrão decrescente. Olha aqui os vermelhinhos. Olha os vermelhinhos. Os roxinhos não tem por causa da Venezuela, ela distorce tudo. A Venezuela está aqui. Mas se você tirar a Venezuela, tira a Venezuela, também dá um padrãozinho. Aqui também, mais fraquinho, mas dá. Aparentemente, a Europa, os emergentes da Europa não vai dar, não dá para falar, nós tem 2, né? Aí não dá para dizer nada. Mas parece que quando eu olho grupos, estou desconfiando assim, quando eu olho grupos, aparece a relação negativa. Vamos. Bom, é isso que eu estou falando, né? Os padrões que a gente consegue. Os vermelhos parece bem claro, assim. Se eu olhar só os vermelhos, a reta que eu passo aqui é negativa, tá bem claro. Aqui na África também dá essa impressão, né? Não fiz a reta, estou só especulando. A América Latina definitivamente vai dar problema por conta desse ponto da Venezuela, aí não vai dar. Mas se eu tirasse, talvez desse. Então, se eu olho o dado com mais cuidado, a única coisa que eu fiz foi colorir por grupo, para a gente enxergar que tem grupos diferentes aqui. Se eu olho o dado com mais cuidado, eu começo a desconfiar que pode ter um padrão de convergência, não geral, mas dentro de grupos de países, né? E aqui é um grupo do FMI, eu não trabalhei muito esses grupos e tal, só fui lá, peguei, fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse mesmo gráfico, só que agora, em vez de botar essa reta aí, em geral, eu vou botar uma reta para cada país. Cada grupo de países, vai ter a própria reta. Vamos ver o que acontece. Opa! Só a América Latina que não deu, e como eu digo, é a Venezuela. Eu acho que eu não limpei a Venezuela para mostrar o que ia acontecer. Devia. Mas deu para mostrar que dentro de grupos de países, né, porque esse ponto aqui ferra tudo, deu para mostrar que dentro de grupos de países você tem a relação negativa. Está aqui a verde. A verde não vale, né? A verde, ela tem 2, aí não dá. Mas fiz só porque eu também não ia perder a minha figura.
Mas está aqui no Subsaara, dá para ver com clareza, no meio oeste dá para ver com clareza, aqui na Ásia, nos emergentes da Ásia, e nos países ricos, então, é bem desenhada essa reta. Então, aparentemente, o que não acontece no caso geral, que é uma relação inversa entre PIB per capita inicial, PIB per capita é sempre 60 aqui, e crescimento, acontece quando eu agrupo os países por algum critério, nem que não seja tão refinado, mas algum critério. Então, estou dizendo aqui que ela parece ocorrer dos países ricos, no Oriente Médio e dos da África subsaariana. Aqui nas transparências, 2 é porque é meio trapaça, né? Porque eu conheço tanto gráfico, aí eu comecei a mostrar mais. Mas naquele ali, eu acho que 2 dava para ver, mesmo sem conhecer muito gráfico. Esse aqui e esse aqui dava para ver. Mas quando eu boto, eu vejo que tem mais desses padrões acontecendo. Na América Latina é inversa, mas volto a dizer, aqui tem um efeito da Venezuela que pega bem. E na emergente da Ásia e Europa tem pouco país. Né? A Europa, então, ficou forçação completa de barra. Mas, assim, já apareceu um padrão. Um padrão. Talvez ajude se agregarmos os grupos, como fizemos na análise do R2, entre log e PIB per capita, e uma tendência de crescimento linear. Quer dizer, vamos, em vez de trabalhar com esse monte de grupinho, porque fica muito pouquinho, vamos dar uma agregada, que nem eu fiz naquele gráfico do box plot. Não sei se vocês lembram. Se não lembrar, volta o slide que vocês vão ver. Emergentes, países ricos e outros. Né? Então, países ricos são os mesmos, esse sim. Emergente América Latina e Caribe, emergentes da Ásia, emergentes da Europa, e outros, Oriente Médio, África subsaariana. Se nós olharmos aqui, verde é país rico, está forte a reta. Claramente aqui tem um padrão de convergência. Nos emergentes, o padrão quebra um pouco. De novo, eu não testei o efeito só da Venezuela aqui, mas ele sai, talvez sem a Venezuela essa coisa ficasse um pouco mais inclinada, e no outros também tem esse padrão. Então a gente começa a ver o seguinte, quando eu vou agrupando países por critérios, países semelhantes parece que tem essa propriedade. Então a hipótese de convergência, ela parece que está presente nos grupos, tem cidades diferentes, mas presentes em cada grupo. Então, de fato, se você fizer a regressão mesmo, for lá para os testes, depois de falar de regressão, aqui é só para estimular, o coeficiente da regressão é negativo e significativo nesse grupo países ricos, P-value lá embaixo. No outros é negativo e significativo, P-value também lá embaixo. E no emergente é negativo, mas não é significativo, tem esses efeitos. De todo modo, eu encontrei 2 grupos de convergência, né? Ou como falam, 2 clubes de convergência. A ideia é que grupos podem ser semelhantes em dimensões importantes para explicar o crescimento econômico, e isso vai refinando com o tempo, com a literatura. Eles podem ter nível semelhante de educação, as instituições podem ser parecidas, a poupança, né, a taxa de poupança. Nós vamos começar a parte teórica com o modelo de solo, porque é o modelo mais conhecido. Mas vocês conhecem o modelo de solo, vocês estudaram macro. Pelo menos eu imagino que tenha sido isso. O modelo de solo, se não tem problema, nós vamos estudar na próxima unidade. Mas então você vê que os países, a poupança, se tem poupança parecida, né? Então, talvez esses fatores que expliquem o crescimento econômico, eu estou chutando. Educação, instituições, estou chutando. Se esses fatores forem parecidos, como acontece entre os países ricos, talvez apareça convergência. Então, existe o processo de convergência, mas ele é condicional, digamos assim, ele é condicional a essas coisas que eu estou observando. Então, vai aparecendo com mais força. Eu estou dizendo, se os países têm instituições muito diferentes, mas se é muito diferente mesmo, cara, esse negócio de cabelo grande, cara, de pandemia, está me deixando doido. Mas se é muito diferente mesmo, aí não dá convergência. O país está indo para caminhos diferentes. Agora, se os países têm instituições parecidas, ou educação parecida, ou um conjunto de variáveis, eu não sei que conjunto é esse, mas é um conjunto de variáveis parecidas, a coisa funciona. Está aqui o Ana Karenina, né? Eu acabei antecipando, mas é porque é isso, às vezes eu fico ansioso e falo demais. Mas o Ana Karenina, todas as famílias felizes se parecem entre si, as infelizes são infelizes cada uma a uma maneira, o Easter ele bota, todos os países ricos se parecem entre si, e os pobres cada um à sua maneira. Então talvez esse conjunto,
pode ser instituições, pode ser que tenha um problema nas instituições, ou no processo de educação, ou na poupança, mas o fato é que faz um certo sentido isso que está acontecendo. E aí vem a ideia de convergência não condicional, que é aquela nossa primeira convergência. Ela testa se a diferença entre a renda per capita dos países está caindo, sem considerar essas características dos países, por exemplo, instituições, capital humano e poupança. Em termos econométricos, equivale a regredir a taxa de crescimento do período. Então, você pega um período T menos T, né, T menos T até T, contra o log do PIB per capita inicial. Ou seja, testar convergência não condicional é essa regressão aqui. Você está fazendo essa regressão aqui, a taxa de crescimento do período que você se interessa contra o PIB per capita inicial. E você testa se beta é menor que zero. Se beta é menor que zero, a relação negativa. Então, bom, como a gente costuma trabalhar com logaritmo, e logaritmo a taxa de crescimento é a diferença, você pode fazer desse tipo aqui também a regressão. E isso dá margem para outras interpretações. O pessoal que trabalha com painel gosta de fazer isso, são os painéis dinâmicos, entendeu? Mas é porque é isso. Esse G aqui é o ln do menos o do outro, né? A taxa de crescimento entre dois períodos. Se quiser fazer a média, vai ter que dividir aí pelo intervalo, mas a taxa mesmo, bruta, né? Não precisa fazer média, ela vai ser a diferença. Então, tem essas duas abordagens econométricas, elas são diferentes como estratégias econométricas que são usadas aí na literatura. Mas a convergência condicional, eu vou tentar ser mais cuidadoso com os slides, vários já estão prontos, mas aqui é condicional, né? Não é condicional, não faz sentido duas vezes não condicional. Ela testa se a diferença entre a renda per capita está caindo, considerando as características dos países. Por exemplo, as instituições, né, o capital humano e a poupança. Em termos econométricos, equivale a regredir a taxa de crescimento, G, contra o log do PIB per capita inicial e um conjunto de variáveis explicativas, X, T menos T. Então, você vai pegar um monte de variável que você achou lá naquele período e vai tentar explicar essas variáveis. Testar a convergência condicional, então, equivale a estimar a regressão desse tipo aqui. Desse tipo aqui. Pode também fazer aquele truquezinho do logaritmo se quiser e testar se beta menor que zero. Então, na convergência não condicional, a bruta, você faz essa regressão, uma regressão simples. Na condicional, você condiciona por essas variáveis do x e aí tem que discutir quais são essas variáveis. Essa é a terceira unidade do nosso curso. Terceira unidade do nosso curso é exatamente que variáveis eu devo colocar aqui. Como que eu escolho com essas variáveis? A teoria, infelizmente, não resolve o meu problema. A teoria me deixa meio, mais ou menos, né? A teoria, ela bota variável, uma teoria diz que é uma, outra teoria diz que é outra teoria diz que é outra, um cara bota lá capital humano e faz um modelo e é capital humano, Lucas faz isso, o Mankiw, Homer e Weil fazem isso, aí você diz, é capital humano, a variável é capital humano. Aí o outro vai lá, diz, não, instituições, aí bota o modelo de instituições. Aqui na próxima unidade, nós vamos fazer modelos onde tem taxa de poupança, onde vai ser capital humano, nós vamos fazer modelos com instituições, nós vamos fazer modelo com um monte de coisa. E aí vem a pergunta, mas e aí, quais que eu boto no X? Aí você vem a estratégia empírica, também não ajuda tanto. Não vamos antecipar muitas coisas, eu não quero decepcioná-los antes do tempo. Mas é assim, né? Se fosse fácil, não precisava da gente ficar estudando tanto tempo essas coisas. No melhor do nosso conhecimento, podemos afirmar que os dados não dão suporte à tese de convergência não condicional. É aquela primeira figura. Achar que tem um padrão geral de convergência está totalmente em desacordo com os dados. Em relação à convergência condicional, o desafio é determinar quais variáveis devem estar na matriz X. E aí você vai usar teoria, técnicas estatísticas e vai longe a discussão. É mais ou menos esse o resto do curso, né? Que variáveis que eu boto nesse maldito X, entendeu? Quais são as variáveis que cabem aí dentro? Aí não vai dizer que se a indústria... É a indústria, cara, tem que botar a indústria, a participação, a outra é a complexidade, a outra não, é a educação, não, instituições, não, ambiente de negócios, não... Vai longe essa discussão. Então, você tem técnicas para tentar
resolver esse problema. Com isso, nós fechamos nossa primeira unidade, né? A primeira unidade ela tem essa característica de mostrar alguns conceitos importantes. Nós trabalhamos com conceitos importantes aqui no curso, de padrões de crescimento, conceito de convergência é um conceito importante. Nós falamos do PIB per capita, entender por que ele é a estrela do nosso curso, por que não é outra variável, por que não é expectativa de vida. Isso aqui é o quê? O ideal é que as pessoas vivam muito, cara, esquece, mas está correlacionado, então eles conversam. Nós botamos fatos, alguns fatos importantes. Nós botamos que o crescimento é sim um fenômeno que atinge a grande maioria dos países, tem uns que não, mas a grande maioria dos países, só que ele atinge não da mesma forma. Então tem país que cresce mais, tem país que cresce menos. Nós vimos também que ele não é uma coisa estável no tempo, não é assim, quem cresce mais sempre cresce mais, não. Você tem os casos que são as tais colinas que tem essa característica, mas você tem os planaltos, as planícies, você tem as montanhas, que é o caso do cara que sobe, desce. Então, é mais confuso do que parece, essas coisas muito simplistas, de que não é esse daqui, isso não é bem assim. E, finalmente, motivamos essa discussão. Quais são as variáveis que eu tenho que botar numa matriz X se eu quiser explicar o crescimento econômico? Quais são as variáveis explicativas desse fator? Eu boto lá a renda inicial, tudo bem, essa aí é cadeira cativa. E aí, quais são as outras que eu vou colocar? Então, essa é a discussão das próximas unidades. Eu agradeço vocês pela atenção. Espero que essa primeira unidade tenha atendido a expectativa de vocês. E desculpe pelos probleminhas aí nos slides, mas é porque eu estou empolgado, já vim fazer, talvez eu tivesse. Mas é só probleminha pequeno, typo, né? Digitação errada, certamente vocês vão resolver isso, então falem comigo durante o curso. De novo, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Terminamos aqui a primeira unidade do nosso curso.